E outra coisa importante, a gente que é de comunicação sabe Sim. disso, que tão importante quanto fazer e fazer bem feito é divulgar. Exatamente. Exatamente. Como é Aí que a você cultura, né? divulga, como é que você reporta as suas ações? Porque as ações corretas que você faz, elas reverberam. Exato. Elas podem ser referência para outras empresas, no caso de empresas que nós estamos falando. Daí a importância que você citou no começo, e a Ana acabou reiterando, a questão dos relatórios. Sim. Por que que a empresa faz um relatório? É um reporte de tudo aquilo que ela fez, explicar o que ela está fazendo e justificar o que ela não fez ainda e por que que não fez. Sim. E justamente... Todos nós somos obrigados, em algum momento da vida, a se reportar a alguém Sim. para justificar alguma coisa. É, Então, as exatamente. empresas fazem isso, por exemplo, via relatório. Os Exato. relatórios corporativos, eles são fundamentais, porque eles acabam se transformando em documentos. Exatamente. E é isso que eu ia perguntar, E porque... você tem que ter um nível de especialidade para fazer isso, Aham. para não fazer qualquer coisa de Sim. qualquer jeito. Porque para as empresas da Bolsa, elas são obrigadas, né, em O 2026, ranking, né, de para score. ter esse relatório de sustentabilidade. Mas por que empresas que não têm capital aberto seria interessante para elas fazerem esse relatório? E Isso, quais adaptações necessárias? Porque não precisa ser um relatório extenso, como Tal uma empresa de qual, capital aberto, mas existe um relatório Exato. próprio para cada necessidade isso de é empresa. uma coisa muito interessante de se falar. Eu acho que foi muito legal você levantar essa bola aí. As empresas de capital aberto, a partir de 26, elas vão ser obrigadas a fazer um relatório de sustentabilidade completo, inclusive com auditoria externa, etc, etc. Isso é obrigatoriedade, isso é por lei. Uhum. Empresas de capital fechado, ou seja, que não negociam ações, título de dívida, nada disso no mercado, elas não são obrigadas a fazer. Por enquanto. Por enquanto, né? No futuro a gente não sabe como é que a coisa vai andar. Mas é fundamental pensar no seguinte, e isso que é importante, esse é o ponto de toque, é a chave, que inclusive eu acabei citando de uma forma bastante veemente na palestra Sim. lá na UNED, porque tem muitas empresas pequenas e médias que têm essa curiosidade e não sabia por onde começar ou por que que ela deveria estar lá. Aham. Empresas e instituições, porque a gente, inclusive, vai fazer o relatório da Sim. UNED. Exatamente. Até para ser referência, né? Sim, Para sim. todo o setor. As empresas, às vezes, por menorzinha que ela seja, elas participam da cadeia de fornecedores. Aham. Então, às vezes, uma empresa pequenininha ou aparentemente pequena, ela acaba sendo fornecedora, em algum momento, da Vale, da Petrobras, da Ambev, e por aí vai. Ou seja, ela está naquela cadeia de fornecedores. Muito bem. A empresa grande, que está na ponta, ela é obrigada a fazer o relatório de sustentabilidade. Uhum. Mas existe um negócio dentro da sustentabilidade que se chama escopo 1, escopo 2, escopo 3. O escopo 1, o que que é? Quanto que a empresa está emitindo de carbono? Uhum. Qual é a pegada de carbono que tem esta empresa? Bom, eu emito tanto nas seguintes condições. Escopo 2. Quanto de energia essa empresa consome? Sim. Porque energia é ponto nevrálgico em qualquer discussão verdade. hoje no mundo. Uhum. E um parênteses aqui. Você está num processo de transição energética. E isso energia é sustentável. absolutamente fundamental. É. E as pessoas estão pensando cada vez mais em sair da queima de combustível Sim. fóssil para ir para os combustíveis renováveis. Energia eólica, energia solar e etc. O parênteses aqui, me perdoe de interromper. Eu vi uma matéria semana passada que dizia que um espaço dedicado aos servidores de IA, inteligência artificial,
mantido com o processamento, portanto, tem que refrigerar aquilo. Ele mantido, é um espaço dos servidores, ele tem um consumo médio igual, equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Então, pensa, a gente está Olha ampliando. o peso da Olha o coisa. peso. E isso vai ser muito maior, porque Sim, a inteligência gente está artificial, começando ela tá agora com isso. aumentando Exatamente. o lastro de conteúdos para ela absorver é cada vez maior. E isso a gente está falando de Tá só no começo. um filé de tudo, né? Tem as indústrias, tem os processamentos, e óbvio, então vamos parar de mexer com AI. Não, isso é reversível, só vai ampliar. E é bom, não é ruim. Então, o que tem que ver? A energia renovável. O que eu tenho? Nós moramos num país tropical, né? Seja onde você está, o calor é absurdo. Então, outras formas de energia que possam contribuir para que o planeta tenha sustentabilidade, muito mais do que hoje se faz e é mais prático, né? Isso Sem dúvida. acontece. Obrigada Sim. e desculpa pela interação, mas foi mesmo para Eu acho que exemplificar. foi bastante oportuno isso daí e dá a medida do quanto que a gente precisa se preocupar com Sim. geração de energia. Verdade. Porque com inteligência artificial nós vamos precisando de mais energia. Então, além daquilo tudo que a gente usava para o nosso conforto, para a produção de bens materiais, nós vamos usar mais energia por Com conta da certeza. inteligência artificial. Exatamente. Esse é o escopo 2. Então, o escopo 1, pegada, qual é a sua pegada de carbono, qual é o impacto que você produz. 2, energia, quanto que você gasta, o porquê, que tipo de energia. E o escopo 3, esse é o ponto-chave para a pequena empresa. Escopo 3 é o monitoramento da cadeia de produção. Que todos têm que ter. É aquela coisa, em algum momento você entrou numa cadeia de produção, você não precisa estar necessariamente na ponta, você está ali no meio. Aí como é que você faz a elegibilidade dos parceiros? Você tem uma Petrobras da vida, digamos, um projeto X. A Petrobras vai escolher os seus fornecedores. Olha, Seja por licitação. vou fazer como nesse for, projeto aqui, eu preciso de fornecedor para isso. Tá bom. Qual é o critério que a Petrobras, estou pegando aleatoriamente, tá? Sim. Ela vai utilizar para eleger os seus fornecedores naquele projeto? Ora, se você tem uma empresa que tem uma política de sustentabilidade, se você já chega com o seu relatório corporativo na mão, falou, está aqui minha empresa, e eu, que estou concorrendo com você, pela mesma vaga, diz assim, você tem política de sustentabilidade? Não, ainda não. Estou desenvolvendo ainda. Não, isso daí a gente está pensando ainda. Roda e não fala nada. Relatório você tem? Não ainda, mas entra lá no meu site e vê. Quem você acha, a priori, que a empresa vai escolher? Óbvio, né? Qual o critério de desempate? Sabe? Então, antes que você perca negócio... Sim. Isso é importante. Antes que você perca um negócio, se arrependa. Aquela velha história, né? Até que a avó Nina fala. Presta atenção. Sabe? Senão você vai ter que chorar pelo leite derramado depois. Sabe? São, às vezes, aquelas expressões antigas vêm à mente faz da todo gente sentido. e que tem aplicabilidade agora. Então, empresas precisam se organizar assim, tipo fazer um mínimo. Sim. Não sei fazer, não sei por onde começar. Aliás, eu dou até a dica. A Soul sabe Juntos, exatamente né? o que e como fazer. E é caro? Nada ser comparado ao benefício. Ou comparado ao que ele perderia. Quanto custa você não ganhar uma licitação? Não dá nem para discutir. Sabe? Guardadas as devidas proporções. Qual é o risco de você descer uma serra com pneu careca ou com pneu... Ou freio sem revisão? Ou... Sabe? Mas eu vou ter que gastar 800, vou gastar R$1.000 só de pneu. Tá.
Vamos calcular o custo-benefício Quanto vale a vida e de todo mundo? os riscos, que é uma coisa hoje em dia que se fala muito. Riscos. Qual é o risco que você tem? Quando você começa, tem situação que você começa a conversar, você fala, não, para aí, não É a precisa, gestão do risco, não precisa né? nem continuar, já Exatamente, estou convencido. Exatamente. E as empresas, de uma maneira geral, todas as organizações, não só empresas tradicionais, como empresas novas que estão chegando ao mercado ou em outro tipo de organização, elas calculam o risco. Fala Disruptivos, curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!